Olá, queridos e abençoados por Deus, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que felicidade e muita alegria em ter vocês aqui conosco em mais uma de nossas obras, que é a Bíblia Falada. E nós estamos então no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. O quinto livro escrito por Moisés é o Pentateuco, que se chama. Que significa, então, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E também Deuteronômio significa segunda lei, ou a repetição das leis, onde Moisés está ali repetindo todas as leis, reforçando as leis que Deus havia ordenado ao povo de Israel que fizessem, que obedecessem, quando eles já estavam quase próximos de chegar no destino, na terra prometida, na terra que Deus iria lhes dar, Então Moisés começa ali contando desde quando eles saíram do Egito e foram andando pelo deserto, e onde Deus foi providenciando tudo que eles precisavam, comida, bebida, onde Deus também mostrou a sua ira, por quem não gostava de Deus ou não obedecia os seus mandamentos, que ele mandou pragas lá no Egito, pestes, animais para comer tudo, destruiu muitos lá. Mas isso nós já vimos nos outros livros, E seguindo, ele continuou contando sobre as caminhadas deles pelos desertos, até chegarem lá no Monte Sião, onde Deus chamou Moisés e deu todos os 10 mandamentos para Moisés dar ao seu povo, o povo israelita, para cumprirem aqueles 10 mandamentos quando chegassem nas terras que Deus tinha prometido e que eles iam possuir. Então Moisés contou toda a passagem deles pelas cidades, as batalhas que eles enfrentaram e venceram com Deus, os povos que eles venceram junto com Deus, e foi resumindo tudo, e contou de novo sobre os mandamentos que Deus tinha ordenado a ele, relembrando lá os 10 mandamentos e falando ao povo lá que era para eles obedecerem rigorosamente todos os mandamentos de Deus nas terras que eles iriam possuir, que lá eles então viveriam felizes, protegidos e muito abundantes naquelas terras que Deus tinha prometido a eles. E Moisés continuou a avisar o povo de todas as leis, das vontades, dos mandamentos de Deus, avisando a eles para cumprir tudo o que Deus havia mandado, que deles seriam muito felizes, teriam tudo em abundância, Deixou o aviso também para eles cuidarem e não venerarem outro Deus, aqueles deuses de estátuas, de imagens, pois Deus odiava, abominava tudo isso, adoração a outros deuses. E com certeza, se eles fizessem isso, eles iriam morrer e não iriam receber as terras prometidas, as terras boas, aquelas terras que produziam muito, mas muito bem. Eles não iriam se multiplicar como Deus havia prometido. Seus rebanhos também não iriam mais reproduzir tanto que Deus falou que ia reproduzir milhares e milhares, e seriam muitos, e que eles teriam muitas riquezas, que tudo que eles fizessem seria abençoado por Deus, se eles obedecessem tudo que Deus mandou. Foi essas as atenções que Moisés deu ao povo, As leis, dar atenção às leis de Deus, obedecê-las corretamente, certíssimos, adorar somente a Deus, o Senhor, que tudo eles teriam.
E Moisés continuou lembrando eles lá da parte do Monte Sinai, de que era para eles seguirem rigidamente os mandamentos de Deus, porque ele já tinha salvo esse povo algumas vezes, porque esse povo era muito revoltado, abandonava a Deus. Ele lembrou lá do ídolo que fizeram lá no Monte Sinai para adorar o bezerro de ouro, que tinha pecado, que Deus ficou muito irado e queria destruir todo o povo. E Moisés orou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber nada. E Deus acabou atendendo o pedido de Moisés. Então Moisés lembrou tudo que eles passaram, todos os perrengues, todas as dificuldades. Aí lembrou eles de todas as maravilhas, de todas as bondades e livramentos que Deus lhes deu, todas as vitórias. E lembrou que as vitórias foram por causa de Deus, porque eles eram um povo menor que os outros que eles destruíram, porque Deus tinha dito que não era porque eles eram bons, era porque Deus havia escolhido esse povo e queria e ia cumprir a aliança que ele fez com os antepassados desse povo, de dar uma terra boa, de dar a terra maravilhosa, né, para esse povo que foi os antepassados dele, Abraão, Israel e Jacó. E também porque esses povos que eles estariam expulsando, ou no caso Deus expulsaria antes deles, ia na frente deles para pelejar antes deles. Esses povos, eles eram muito maus, eram adoradores de outros deuses, deuses de barro, enfim, né, daqueles outros que Deus odiava, não aceitava. E era por isso Moisés disse que era para ficar bem claro isso para eles, para esse povo. E Moisés continuou batendo na tecla, dizendo, afirmando para eles cumprir certinho esses mandamentos que Deus havia dado, que naquele dia ele estava dando. Continuou relembrando o passado, que eles viram o poder de Deus, as benfeitorias de Deus, a ira de Deus, e continuou batendo na tecla dos deuses falsos, dos ídolos falsos que os outros povos adoravam, que era para eles não ir junto com os outros povos, nas quais as terras eles iriam tomar, né? Que não era para eles adorar aqueles ídolos de jeito nenhum, porque senão, com certeza, Deus ia ficar muito irado e ia destruir todos. E continuou batendo nessa tecla, ensinando, voltando ao passado de tudo que Deus fez com esses povos que adoravam os outros deuses, os outros ídolos, e relembrando e afirmando e fazendo eles entender que era para obedecer esses mandamentos que Deus havia dado. E Moisés também fala lá de que se algum parente ali, irmão, filho, filha, a própria esposa, incentivar em segredo a adorar outros deuses, né? Que é para matar, apedrejada, que outras pessoas também de fora, de outras tribos, de outros povos também se incentivarem, quiserem que você seja adorador de outros deuses também. É para matar a espada e destruir toda a cidade deles e todas as pessoas e queimar tudo para Deus ter piedade, né? Nesse caso, Moisés mostrou ali, né, que Deus é muito rígido em relação a esses tipos de adorações a outros deuses, né? A pena é morte mesmo. Moisés também fala ali, reforça dos animais que se podem e não podem ser comidos, os impuros, os puros, explica lá certinho. Fala também da 10ª parte que deve ser deixada para o Senhor como oferta, para que Ele abençoe todo o serviço do povo israelita.
Ele fala também ao povo das dívidas serem perdoadas de 7 em 7 anos, que não pode ser cobrado nenhum valor depois de 7 anos que foi emprestado a outro israelita, que os israelitas devem se ajudar o pobre que estiver passando necessidade. Ele fala também dos escravos, que no 7º ano também eles serão libertos, os escravos israelitas, né? E também Moisés fala das festas que devem ser para honrar e glorificar a Deus no lugar lá escolhido por Deus, que são a festa da colheita, a festa da Páscoa e a festa das barracas. Que todas essas festas devem se levar lá os sacrifícios no lugar escolhido por Deus lá, sacrificar lá e comer lá. E fala também das ordens para reis, né? Que Israel só poderá ter reis israelitas e escolhidos por Deus. E esse rei ele deve ter uma cópia dessas leis, dos mandamentos de Deus, e deve lê-las e meditar nelas todos os dias para que ele cumpra rigorosamente essas leis. Moisés também ordena das cidades que sejam escolhidas para refúgio daquelas pessoas que matarem os outros sem intenção, sem culpa, né, por acaso, por algum acidente, para que elas possam fugir para lá, para essas cidades onde elas não podem ser mortas, né, como vingança de um parente do morto, né, até que elas sejam julgadas culpadas ou inocentes, né. E também Moisés reforça ali que quando eles forem para a guerra e virem os exércitos dos inimigos forem maiores e mais fortes e tiverem muito mais coisas que eles, para eles não ficarem com medo, que com certeza eles irão vencer, porque Deus está com eles, Deus irá na frente. E também ele fala ali dos sacerdotes que irão abençoar antes de sair para a guerra e dos soldados, né, os oficiais que irão tirar as pessoas que têm medo dali para não prejudicar os outros, não influenciar os outros a ter medo também, que volte para casa os homens que não casaram, os homens que construíram alguma casa e ainda não moraram na casa, que voltem para casa também, porque eles podem acabar sendo mortos e ali não morar nunca mais. Aqueles que plantaram e não colheram as uvas também, que voltem para casa. E assim foi feito, e seria escolhido os chefes dos oficiais lá para cada grupo de exército para ser comandado o pessoal. Moisés também fala das leis em relação aos animais perdidos, das outras pessoas que você deve devolver, das leis em relação ao homem ter casado com uma moça virgem e depois não querer mais ela e ficar caluniando, e quem vai pagar é o homem, se for provado de que ela era sim virgem, e de que também se alguma mulher que foi prometida a outro homem já em casamento e esta for violentada por outro homem e for comprovado que os dois fizeram isso e ela não pediu socorro, os dois serão mortos. Mas se for comprovado que só o homem violentou forçadamente ela pediu socorro e não teve ajuda, porque estavam lá no meio do campo, então só ele será morto a pedradas. Tem as leis também do homem castrado ou sem algum membro, e também nenhum moabita ou amonita, esses não farão parte das terras do povo do Senhor, né? Até a 10ª geração deles, eles vão ficar de fora, pois esses moabitas e amonitas, eles negaram comida e água ao povo de Israel quando saíram do Egito, né?
Moisés fala também da lei da prostituição, do dinheiro que não pode ser levado como para pagar promessas, né, para Deus, que Deus odeia esse tipo de dinheiro, esse tipo de prostituição, né? E quando você fizer alguma promessa a Deus, tenha pressa em cumpri-la e não deixe de cumprir as leis do casamento, do divórcio e a lei do homem que casar há pouco tempo, que ele tem liberdade de 1 ano de não precisar ir no serviço militar, nem no serviço público. E diz também que o pai nem o filho, nenhum vai responder pelos crimes que o outro cometer, né? Cada um vai responder pelo seu próprio crime. E tem também as colheitas, que era para fazer só uma colheita em tudo, tanto do trigo, da uva, que o que sobrar era para deixar para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas pegarem, que é assim que Deus iria gostar, né? Também fala lá das leis de ser justo, pesos e medidas corretas, para que vivam bem e vivam muito tempo nas terras de que Deus ia dar a eles, né? Moisés também fala das leis do dízimo, né? Que é para dar também 1/10 aos levitas, deixar para os órfãos, estrangeiros e viúvas que moram ali com eles. E também Moisés diz ao povo que quando eles entrarem lá na terra prometida, já de começo, eles vão ter 2 montes lá. Um monte vai ser lá para dizer as bênçãos para o povo e o outro vai ser para dizer as maldições. Maldições essas muito pesadas, piores até aquelas que Deus mandou no Egito. Aquelas pragas, aquelas doenças horrorosas, terríveis que matou muita gente. E essas pragas, essas maldições que vai ser dita nesse monte é como um aviso para o povo de Israel, né? Para que se eles não obedecessem, amassem de todo o coração, de toda a alma a Deus, o Criador de tudo, o Senhor, essas maldições iriam cair sobre eles, sobre seus filhos e descendentes. E tudo que eles estavam conquistando ali naquelas terras, aqueles povos conquistados, eles iriam perder e iriam ser espalhados por mundo afora, iam sofrer tanta desgraça que eles iam acabar morrendo e desaparecendo da face da terra. É para vocês verem como Deus é bom até demais. Mas também quando você pisa na bola, o castigo vem e vem forte. Então é bom a gente prestar atenção, né, no que a gente faz. Se a gente está obedecendo, seguindo a Deus. Eu não tenho vontade de sofrer a ira de Deus, não. Eu tenho medo, sim. Eu temo muito a Ele. Ainda mais agora, estudando esses livros, né? Vendo que Deus fez tanto bom quanto os castigos, né? É dolorido. Os castigos bem pesado. Sofrer isso daí ninguém aguenta não, pessoal. E Moisés continuou a ensinar o povo, né? Sobre os mandamentos, sobre as ordens, as vontades de Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus havia dito a Moisés que ele não entraria na terra prometida, que ele ia morrer, que nem morreu o seu irmão Araão, né, por ter pecado contra Deus lá em Meriba, nas fontes lá, que aconteceu os acasos lá, né. Então, o Senhor chamou Moisés e falou: chame Josué, que vai ser o seu sucessor, o filho de Num, que eu quero conversar com vocês, né? E passar as minhas ordens para Josué, porque você vai morrer.
Está chegando a sua hora, Moisés. E assim eles fizeram. Foram lá e conversaram com Deus. Deus passou todo os seus mandamentos, as suas vontades para Josué e falou para Moisés: escreva uma canção, que eu sei tudo o que esse povo está planejando, eu sei tudo antes deles fazerem. Eu sei que eu vou entregar essas terras para eles, vou dar essas terras, eles vão ficar ricos, vão ter de tudo e vão me abandonar, simples assim. Eles vão adorar a outros deuses, fazer imagens e eles vão sofrer o pecado que eles estão cometendo. Eles vão ser castigados, simples assim. Então escreva uma música, uma canção, contando tudo isso e ensinem a eles e recitem a eles. E Moisés escreveu tudo que o Senhor falou, que é a canção de todo o passado, né? Bem dizer, o resumo de tudo isso que a gente estudou até hoje, né? E essa canção, ela dizia que Deus sabia de tudo que ia acontecer já, que Deus era bom, mas também Ele castigava, né? Que o seu povo ia sofrer tudo aquilo e pior do que estava escrito ali no livro das leis que Moisés escreveu junto com Deus, para que o povo aprendesse e recitasse essas leis todos os dias para não esquecer. E o povo é teimoso, não quis saber, né? E essa música contava tudo isso, todas as pragas, todas as doenças que Deus iria mandar para eles, né? Se eles se revoltassem contra Deus. E no final conta que Deus, ele é justo e muito bom e muito piedoso, iria perdoar todo o seu povo, porque seu povo iria se arrepender do fundo do coração, iria se voltar para Deus e pedir a sua ajuda. E Deus iria ajudá-los e restaurá-los, juntá-los todos de novo, trazê-los para a terra de novo e fazê-los prosperar novamente, para mostrar o seu grande poder, a sua grande bondade e misericórdia. Então Moisés fez isso, falou tudo para o povo e Deus mandou ele para um monte lá, onde dava só para ver a terra prometida, a terra de Canaã. E Deus falou: você só vai ver essa terra, mas lá você não vai entrar, e ali nesse monte você vai morrer. Mas antes de morrer, Moisés chamou todo o povo, todas as tribos, e deu várias bênçãos, que era de costume antigamente, antes deles morrerem, né, para os filhos e tudo mais, darem bênçãos, né, antes de morrer. Moisés deu as bênçãos para cada tribo de todo o povo de Israel. E uma passagem que ele falou nas bênçãos ali, que eu achei muito legal, que eu acho muito forte, muito poderoso, é a seguinte: ó povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus. Ele forte e majestoso, ele vem montado nas nuvens. Ele vem para nos socorrer. Forte, né? Esse é o nosso Deus, confiem nele. E aconteceu que chegou o dia de Moisés. Moisés subiu lá ao monte, e lá no monte mesmo morreu. Deus o sepultou ali no vale, próximo à cidade de Bet-Peor. E ninguém sabe exatamente onde o corpo dele foi sepultado até hoje, né? E assim se deu toda a passagem, desde o começo até o fim de Moisés. E conta-se que até Moisés ali nunca houve um profeta que fizesse tantas maravilhas, tantos milagres amando de Deus, como Moisés fez, né? Não houve nenhuma outra pessoa, um ser vivo, que Deus falasse frente a frente, cara a cara, como ele falou com Moisés.
Então Moisés foi muito importante, né, na história de todo o mundo, né? Pois foi ele que trouxe os mandamentos, as vontades de Deus, mostrou os poderes, a bondade, a grande misericórdia de Deus para com todos. E também mostrou para quem não obedecia a Deus e adorava outros ídolos, mostrou o seu grande poder, a sua grande ira, o seu grande furor, né? É coisas para nós refletirmos, colocarmos nos dias de hoje e arrumarmos o que estamos fazendo errado, porque um dia as coisas podem ficar complicadas para nós, né? Nós podemos sofrer a ira, o furor de Deus, se não é o que nós queremos, né? Então vamos refletir, vamos pensar, vamos estudar, vamos obedecer e confiar, amar somente a Deus, o Criador, o nosso Senhor.